Deus. Quantos estão felizes de estar aqui hoje, nessa noite tão especial? Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Deus vai falar a você que está nos ouvindo pela internet, pela televisão. E coisa maravilhosa estar aqui. Amo muito essa igreja, desde a primeira vez que vim. Só queria corrigir uma coisa que o pastor Sérgio falou. Na verdade, naquele summit, quantos estavam no summit lá em 2000 lá em Recife? Quantos foram lá? Aquele grupo que estava lá. Interessante que cada intervalo que tinha, alguém vinha e dizia: pastor, tu tem que levar o summit lá para João Pessoa. E foi um ataque assim, cada intervalo aparecia uma pessoa de João Pessoa e da Paraíba, e foi assim. Eu acho que o pastor Sérgio mandou todo mundo: agora é a sua vez, vai lá e fala com ele, entendeu? Ele não faz nada por acaso, tudo planejado. E foi aquela pressão, né? Marcação, pressão, homem, quadra inteira. Chegou no final, ele falou: vem pregar na nossa igreja. Eu vim, foi uma grande bênção, aquele culto lá no shopping. E quantos estavam lá quando começou a pegar fogo? Quantos se lembram disso aí? Muito bem. E eu nunca terminei aquela mensagem, estou pensando em continuar hoje. Tivemos aqui também 2 anos atrás, ministrando uma palestra, foi muito especial. Eu sei que também naquela semana, 2 anos atrás, também pegou fogo aqui na cidade. E eu sei de uma coisa: vai pegar fogo hoje aqui, porque Deus está aqui presente. E o Espírito Santo tem trabalhado na vida de cada um e vai continuar trabalhando na sua vida que está assistindo. Ele tem algo maravilhoso para fazer em nossas vidas. Eu trouxe alguns materiais que estão ali na saída. Um livro muito especial, escrito pela nossa família, pelos meus pais, principalmente o pastor Neco e Priscila Simões. Minha mãe também se chama Priscila, olha que coincidência. E chama Famílias Feitas para Vencer. É o tema do que nós vamos falar na sexta-feira para os casais. Então eu encorajo você, casal, noivo, namorado, que venha na sexta-feira. Nós vamos falar umas dicas muito especiais sobre o casamento, sobre família, como você pode vencer no seu casamento e prevalecer. E além disso, eu trouxe uma novidade que é no Brasil. Ao invés de você adquirir um CD de mensagem, você pode já comprar um cartão de download. Você tem a senha aqui, você já vai na internet, já baixa para o seu computador e você tem um áudio em MP3. Você já pode ouvir ali, já passar para o seu iPad, iPod, iPhone, né? Aqui iPad, iPod. Em Minas Gerais é o iPhone, o iPad. Mas enfim, você baixa no seu computador e pode ouvir. Tem algumas mensagens, esse diz imã de bênçãos, como multiplicar suas finanças. Ninguém tem interesse nisso, né? E sobre família, relacionamentos, sua profissão, seu trabalho, enfim, várias mensagens que eu sei que serão uma grande bênção na sua vida. E antes da palavra, eu queria contar uma historinha. Um dia um pastor chegou em casa e a esposa não estava, e ele subiu, foi na parte de cima do quarto, abriu o armário, e ali estava mexendo em algumas coisas, achou uma caixa de sapatos. Ele abriu a caixa e, para sua surpresa, ele encontrou ali 3 ovos, e assim centenas de milhares de reais ali, em notas de 100, notas de 50. Ficou surpreso. Aí quando a esposa chegou, ele chamou: querida, vem cá, eu achei essa caixa de sapatos aqui, lá em cima no seu armário. Me explica o que é isso. Ela falou: meu amor, é o seguinte, todas as vezes que você pregou uma mensagem fraca e ruim, eu tirei da geladeira e botei um ovo aqui dentro desta caixa de sapatos. Ele falou: nossa querida, 20 anos de casados, 20 anos de ministério, 3 ovos, uau! Eu sou, né? Que bom, que benção. Como você me encoraja, meu amor. 3 mensagens ruins em 20 anos de pregações, maravilhoso. Agora me explica o dinheiro. Ela disse: meu amor, todas as vezes que eu juntava uma dúzia de ovos, eu ia, vendia e colocava o dinheiro na caixa. Eu sei que tem vários líderes aqui hoje. Então você, quando chegar em casa, dá uma olhadinha no armário, vê se você acha uma caixa de sapatos. E eu espero que nessa noite, com certeza, essa mensagem não vai ser um ovo. Amém? Minha esposa está aqui e ela pode conferir isso, está lá atrás. Deus abençoe a vocês nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Hebreus capítulo 10. Queria ler dos versículos 35 a 39. Hebreus 10,
de 35 a 39. Encontraram? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Gostaria de intitular esta mensagem nesta noite: Desistir não é opção. Fale isso para a pessoa do seu lado. Desistir não é opção. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria, que privilégio estarmos reunidos, de aproveitarmos a liberdade que temos de culto, de te adorar, enquanto milhões no mundo não têm isso. Sabemos onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Portanto, fala aos nossos corações nessa noite. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Todos dizem? Amém e amém. Muitos anos atrás, durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler se levantou para conquistar o mundo, levando o nazismo. Foi um grande líder que usou a sua influência para o mal. Mas ao mesmo tempo que este homem havia se levantado para impor os seus valores e princípios, para destruir vidas, ao mesmo tempo Deus levanta na Inglaterra um outro homem chamado Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro daquela nação, que foi um grande líder, o maior opositor de Hitler. E diz a história que Churchill, em várias das suas pregações, palestras, ele dizia: never, 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 never give up. Nunca, 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 nunca desista. E essas palavras ecoavam no meio daquele povo da Inglaterra que era atacado constantemente. Isso fez com que a Inglaterra pudesse se reerguer. Nós sabemos o final da história, houve o dia de hoje, houve a grande virada e os aliados venceram aquela guerra. Recentemente nós pudemos ver na televisão alguns ataques realizados ali no Golfo e recentemente no Afeganistão. E nós sabemos que existe uma tropa de elite hoje que atua no mundo chamados Navy SEALs. São os fuzileiros navais americanos, as tropas especiais. Os trabalhos mais difíceis são realizados por essas pessoas. E eles passam por um treinamento chamado Hell Week. Uma semana de inferno, uma semana de exercícios totalmente cansativos para prepará-los para a eventualidade de uma guerra, de uma missão difícil. Nesta semana de Hell Week, eles correm 300 quilômetros e eles fazem treinamentos físicos e mentais 20 horas por dia. Então é uma semana totalmente difícil. Eu gostaria que nós pudéssemos dar uma olhadinha num vídeo para ver como é que uma semana de um soldado preparado no Navy SEALs. Vamos ver?
A gente cansa só de ver. Uma coisa interessante é que nesse treinamento, lá no meio do acampamento, onde esses soldados são treinados, existe um sino. E aquele soldado naquele treinamento que não aguentasse mais de dor, de cansaço, de fadiga, de fome, de exaustão, podia ir no centro daquele acampamento e ele tocava este sino. E ao tocar o sino, ele estava liberado e ele podia voltar para o seu pelotão e não precisava mais terminar este treinamento. Inclusive 70% dos soldados que iniciam esse trabalho, esse treinamento, tocavam o sino e desistiam. Por que eu estou falando isso? Porque nós, meus queridos, nós também estamos em guerra. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas uma guerra espiritual. E nós temos um inimigo, Satanás, que quer roubar, matar e destruir as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso futuro, os nossos sonhos. E ele quer, de alguma maneira, que você, durante a sua vida, você vá diante de um sino e desista. Toque o sino dizendo: eu desisto da minha família, eu desisto do meu esposo, eu desisto dos meus filhos, eu desisto do ministério. É o que ele quer fazer, que nós venhamos a desistir. Talvez você tenha vindo aqui hoje, você esteja cansado, talvez você esteja passando por lutas e dificuldades, talvez você que me ouve, você que me assiste, esteja pronto a desistir, pronto a pegar o sino para dizer: eu desisto de tudo. Não vale a pena. Mas eu vim aqui nessa noite, Deus trouxe uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com você a palavra intitulada: desistir não é opção. Desistir não é uma opção para nós. Vamos ler este texto, porque este texto é tão importante e fala aos nossos corações. Primeiro nós vemos, queria que você anotasse esses princípios. Em primeiro lugar, não abra mão da confiança, da sua confiança em Deus. Fale isso para a pessoa do seu lado. Não abra mão da sua confiança em Deus. Ou seja, segure firmemente no seu Criador, no seu Senhor. Não pare de confiar em Deus. Se você para de confiar em Deus, isso significa que você começa a confiar em outras coisas. E quais coisas são essas? Existem pessoas que confiam em coisas. Salmo capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos ou confiaremos em quem? Em nosso Deus. É uma grande tentação nós deixarmos de confiar em Deus e começarmos a confiar em coisas, na nossa força, coisas que acumulamos durante a vida. Outras pessoas deixam de confiar em Deus e começam a confiar então no dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz: ordene aos que são ricos no presente mundo. Quantos aqui comeram hoje? Você tomou café da manhã, você almoçou, você... Quem teve isso? Quem teve esse privilégio? Quantos aqui tem roupa para vestir? Quantos dormem numa casa? Quantos andam de carro? Tem uma bicicleta, pelo menos? Nós somos o povo mais rico deste mundo. Existem milhões de pessoas que não têm isso: casa para dormir, comida para comer. E a Bíblia diz: ordene aos que são ricos no presente século. Você faz parte deste grupo. E diz que eles não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança, preste atenção, na incerteza da riqueza. Porque a riqueza, ela é incerta. Um dia você tem, no outro dia ela pode sumir, pode terminar. Mas coloque a sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então pare, se você está confiando mais no seu dinheiro, não faça isso, confie em Deus. Não somente isso, algumas pessoas deixam de confiar em Deus e começam a confiar nos homens. E Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Essa confiança é você confiar mais nessa pessoa, mais nessa promessa, mais neste negócio do que em Deus.
Ah, essa pessoa disse que um dia a coisa vai dar certo, eu vou ser contratada, ou esse negócio vai ser o negócio da minha vida, e você começa a confiar mais nessa pessoa, mais nessa palavra do que em Deus. E a Bíblia diz para não fazermos isso. E ainda aqueles que confiam mais em si mesmos do que em Deus. Provérbios 11:28 diz: quem confia nas suas riquezas cairá. Aqueles que confiam no seu intelecto, no seu conhecimento, na sua força, eventualmente vão perder, vão cair, vai fracassar. Portanto, não abra mão da sua confiança, da confiança que você tem em Deus. Amém? Segunda coisa, ainda, por quê? Por que não devemos fazer isso? A Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, porque esta confiança, ela será o quê? Ricamente recompensada. É o que o salmista diz lá, Salmo 137 diz, 5, entrega o quê? O teu caminho ao Senhor, confia nele, e o quê? E o mais Ele fará. Entrega o teu caminho, não é? Presta atenção, não é empresta o teu caminho ao Senhor. Que você empresta e depois você pega de volta. Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e não desconfia de Deus. Confia nele e o mais Ele fará. Nos seus relacionamentos, nos seus negócios, no seu trabalho, entrega e confie em Deus. Amém? Não abra mão da sua confiança no seu Deus. Número 2, no texto que lemos em Hebreus, diz que você precisa perseverar. Fale isso para o irmão do seu lado, você precisa perseverar. Agora fale para você mesmo, eu preciso perseverar. Interessante que 2 Samuel 22:30, o salmista diz, Davi diz o seguinte, ele fala, com Deus, contigo, eu posso avançar contra uma tropa, e com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Na verdade, quando nós começamos a nossa vida cristã, e nós começamos a caminhar, nós vamos enfrentar obstáculos, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar muros, nós vamos enfrentar dificuldades. E você vem então caminhando na sua vida cristã, de repente você encontra um muro. E a maioria das pessoas diz, eu tenho um muro, não consigo mais, o que eu faço? Que nem naquele filme Vida de Inseto, quando caiu aquela folhinha no meio, as formiguinhas pararam, o que eu vou fazer? E aí lá veio a formiguinha inteligente e desviou daquela folhinha e passou, e eles foram embora. Então quando você está diante de um obstáculo, ou você passa pelo lado, ou você empurra, ou você passa por cima, mas você supera as adversidades e você segue em frente, você não para. E nós precisamos aprender a sermos persistentes. Quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, nós não podemos desistir. Não desistir, é seguir em frente. É você perseverar no seu casamento. Lembro nos primeiros anos, e nós vamos falar mais sobre casamento na sexta-feira, quero que você venha, mas os primeiros anos de casado, como foi difícil a nós nos ajustarmos. Priscila veio de uma família, eu vim de outra, maneiras diferentes, culturas diferentes, como é que a gente lidava com as coisas? Mas nós perseveramos, nós passamos por aquelas lutas e dificuldades e seguimos em frente. Você precisa perseverar com seus filhos. Nós tivemos dificuldade no começo do nosso casamento de termos filhos, mas nós perseveramos e Deus foi fiel, Deus foi maravilhoso, nos abençoou com 2 meninos maravilhosos. Hoje o Felipe com 17 anos e o Davi com 13. Meninos de Deus, meninos milagres de Deus. Você deve perseverar no seu emprego. Eu sei que seu emprego não deve ser fácil. Eu já trabalhei fora, já trabalhei para outros, eu sei, por muitos anos trabalhei lá em São Paulo, no consulado americano, trabalhei 6 anos ali. E a lua de mel durou simplesmente 6 meses. E os outros 5 anos e meio foram a lua de fel, foi dificuldade, foi luta. E eu sei que é ter um chefe chato, ou colegas de trabalho chatos, difíceis, mas você tem que trabalhar, e você muitas vezes está a fim de desistir do seu emprego. Você vem em hora, pede, Deus me tira de lá.
Mas eu reconheci que Deus estava presente lá, que eu tinha um propósito para cumprir naquele tempo, e Deus queria me usar naquele lugar. Portanto, persevere no seu emprego, não desista de onde você está, continue. Persevere também no seu ministério. Nós precisamos perseverar no ministério. Quando você começa o ministério, você está feliz, você está alegre, as pessoas vêm, de repente começam a faltar alguns, começam a faltar outros, e aí quando está você, aquelas poucas pessoas, quem sabe na sua casa, quem sabe quando você se reúne na igreja, na escola dominical, e você está frustrado, o que você vai fazer? Às vezes nem a tua esposa, o teu marido estão presentes no seu ministério. O que você vai fazer? Persevere. Nós precisamos aprender a perseverar, a não desistir. Se Deus te chamou, Deus te colocou naquele lugar, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Persevere na sua igreja. Não venha, e hoje em dia pessoas vêm à igreja, e talvez você esteja ouvindo, e você talvez faça das igrejas como um shopping center. Você vai procurar em várias igrejas, várias coisas. Igreja não é para ser shopping center, é para você fazer, aqui eu vou comprar isso, nessa igreja eu vou comprar fé, nesta outra igreja eu vou comprar louvor e adoração, nessa eu vou comprar a palavra. Não fique pulando de galho em galho, não fique pulando de igreja em igreja. Quando você encontrar uma igreja como essa, que ensina a palavra de Deus, uma igreja séria, uma igreja organizada, uma igreja que tem as suas finanças organizadas, que tem uma estrutura abençoada, onde Deus fala, onde a palavra de Deus é pregada, permaneça nessa igreja. Aqui crie suas raízes, aqui você foi chamado para ser abençoado e para abençoar vidas. E prevaleça na igreja, frutifique na igreja. Não fique somente sentado, ouvindo, mas participe, não seja... Você não foi salvo para sentar, você foi salvo para servir. Você pode dizer isso para pessoas falando? Você não foi salvo para sentar, você foi salvo para servir. Portanto, persevere. E sobretudo, você precisa perseverar com o seu Deus. Persevere com Deus. Não adianta você viver hoje da experiência que você teve no passado. Você foi para um acampamento. Eu lembro que Deus falou comigo naquele acampamento da juventude. E você já está com 40 anos. Você precisa da palavra de Deus hoje, do relacionamento com Deus hoje, algo fresco de Deus na sua vida. Persevere com Deus. Permita que Deus venha trabalhar na sua vida como Ele quer, porque Ele te ama, Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a sua vida. Amém? Não vamos desistir. Vamos perseverar em Deus. Amém? Número 3. Ainda em perseverar. Algumas áreas de perseverança. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós o quê? Colheremos, se não desistirmos ou se não desanimarmos. É você continuar fazendo o bem, você continuar trabalhando, continuar servindo, continuar amando o seu marido, continuar amando os seus filhos. Você vai colher. Você vai colher se você não desistir, você não desanimar. Perseverar não é ficar simplesmente parado sem fazer nada. Por isso que vem assim aí o número 3. Faça a vontade de Deus. Fale isso para a pessoa do seu lado. Faça. Sabe de uma coisa? Você não está aqui por acaso. Vou repetir. Você não está aqui por acaso. Você não foi criado por acidente. Quando você nasceu, lembra aquela coisinha lindinha, fofinha, maravilhosa que você era quando nasceu? Lembra aquelas fotos lindas, alguns de vocês, fotos preto e branco ainda? Mas quando você nasceu, Deus olhou para você e admirou a obra que Ele fez quando Ele criou você. Não foi simplesmente quando você nasceu, no céu não aconteceu isso. Imagina quando você nasceu, imagina se Deus falasse assim: o que aconteceu? Deus Pai falando: Jesus, vem cá, veja só. Acho que nós erramos. Vem cá, Espírito Santo, vem ver o que nós fizemos.
nasceu lá em João Pessoa, esse bebê. O que nós vamos fazer com ele? Não. Quando você nasceu, Deus olhou, Deus admirou e Deus falou que amava você. Deus te colocou neste mundo com um propósito muito especial. Nós temos que saber disso, saber do amor de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida. E para isso nós temos que descobrir e fazer essa vontade de Deus. Deus tem um propósito. Jeremias 29:11, Deus diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Só eu conheço os planos, é só Deus. E Ele tem bons planos para a sua vida. Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Basta você confiar nos planos de Deus, na vontade de Deus para a sua vida. Você precisa fazer a vontade de Deus. É o que diz lá em Mateus 6, versículo 10. Nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Vamos repetir juntas? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos até aí. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é sempre feita nos céus. O propósito de Deus é que você faça aqui na terra, enquanto você viver a vontade de Deus. E você precisa descobrir qual é esta vontade de Deus. Você precisa saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Quero dar uma frase para você. Tenho ministrado sobre esse tema de sucesso. E para mim sucesso é o processo de você conhecer e cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Primeiro você precisa conhecer. Descobrir para que Deus te criou. E depois você precisa cumprir aquilo que você conheceu. E quero dar uma dica para você. A sua vontade de Deus para a sua vida está muito ligada com a sua paixão, aquilo que você gosta de fazer. Talvez desde pequeno você quando ouviu alguém tocando um violão, você já gostou daquele instrumento. E aí você começou a tocar e você começou a ter aulas e você viu que você tinha habilidade. E quem sabe Deus está te usando hoje na área da música, porque a sua paixão tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida. Talvez seja relacionamento. Você é uma pessoa que gosta de falar muito. Temos vários aqui em nosso meio que gostam de falar muito. Uma habilidade, um dom de se relacionar com pessoas. Tem um garoto na nossa escola, o Rodrigo, ele é um people person, ele gosta de pessoas. Ele evangeliza pessoas, até poste ele evangeliza na rua. Como ele gosta. Parou, ele conversa. E eu sei que Deus, essa paixão dele, Deus vai usar isso para algo especial no futuro. Um dom, uma habilidade, o que você gosta de fazer. Isso tem a ver com a vontade de Deus e o plano de Deus para a sua vida no futuro. Para você começar a fazer isso hoje e continuar fazendo cada vez mais. E você vai sentir a satisfação e alegria de você estar conhecendo e cumprindo a vontade de Deus aqui na terra. Interessante que diz: quando fizerem a minha vontade. Não é se você fizer. Quando tiverem feito a vontade de Deus. Ou seja, não é uma opção de você estar aqui na terra e dizer: acho que não vou fazer. Deus, muito obrigado, vai cuidar lá da Etiópia, da África, da Ásia, deixa eu cuidar da minha vida. Não! Você precisa descobrir e fazer a vontade de Deus. Depois que você perseverou fazendo a vontade de Deus, diz a palavra de Deus que você vai receber o que Ele prometeu. Quantos aqui querem receber as promessas de Deus? As promessas de Deus vêm quando você cumpre a vontade dEle. Elas são consequências, elas são condicionais. O amor de Deus é incondicional. Deus te ama apesar do que você tenha feito no passado. Deus te ama, é incondicional. Mas as promessas de Deus são condicionais. Se você fizer isso, então Deus promete isso. E são tantas promessas que Deus tem. São tantas promessas que Deus tem para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua saúde, para as suas finanças, para o seu trabalho, para o seu ministério. São tantas. E todas essas promessas diz
que elas se cumprirão, que você receberá o que Deus prometeu para você. Mas em primeiro lugar, você precisa fazer a vontade de Deus. Se você hoje está ouvindo esse programa ou está aqui nesta noite, sabe que a maior vontade de Deus é que você entregue sua vida para Ele. Ele quer ser o salvador da sua vida, perdoar os seus pecados. Mas além disso, Ele quer ser o Senhor da sua vida, dirigir a sua vida, dar um propósito para você. Esse é o começo, esse é o passo que Deus tem para você. Talvez você esteja ouvindo isso hoje pela primeira vez, e você sabe que hoje é o seu tempo de encontro com Deus. E para isso você precisa fazer a vontade dEle. Você não pode simplesmente viver de qualquer jeito. E por isso que o autor de Hebreus disse que o meu justo, o quê? Viverá pela fé. Número 4, repita comigo: viva pela fé. Nós, queridos, não tem outra maneira da gente viver. O justo viverá pela fé. Se você está vivendo de uma maneira que você não depende de Deus na sua vida, você está vendo uma vida diferente. Não a vida que Deus disse que você precisa viver. Diz: porque o meu justo viverá pela fé. Não existe outra maneira, somente uma dependência total em Deus. Você precisa que Deus faça parte da sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vamos repetir juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, qualquer outra maneira que você esteja vivendo, se você não esteja exercendo a sua fé, você não está agradando a Deus. Você está desagradando a Deus, vivendo de qualquer outra maneira que não seja fé. Hebreus também 4:2. Esse foi um dos textos que Deus falou comigo semana passada. Vejam só. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Por que pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, Deus transforma suas vidas, Deus opera curas, milagres, realiza bênçãos, milagres, tantas coisas? Porque essa palavra que eles ouviram foi acompanhada de fé. Eles ouviram com os ouvidos de fé, e Deus fez a obra. Enquanto outras pessoas que estavam sentadas bem do lado ouviram a mesma palavra e nada aconteceu. O problema não é a palavra, o problema é a nossa fé. Por isso que os discípulos disseram a Jesus um dia: Jesus, aumenta-nos a fé, porque a nossa fé pode subir e ela pode diminuir. E nós precisamos viver pela fé, aumentar a nossa fé, acompanhar o que nós ouvimos da palavra de Deus com fé. Você precisa de fé para crer na palavra de Deus. Por exemplo, falando de finanças, Filipenses 4:19, a gente canta isso: e o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória em quem? Em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? E o meu Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Amém? Quantos um dia, talvez aqui na igreja, ou em casa, ou no trabalho, alguém chegou para você e disse assim: olha, Deus tocou no meu coração e eu preciso abençoar essa vida, e deu para você uma nota de R$50, R$100. Quantos receberam já uma bênção dessa? Levanta a mão, bem alto, deixa eu ver. Não foi bênção? Você falou: nossa, Deus ouviu minha oração, eu precisava, e você precisava muito. Quem sabe naquele dia você não tinha dinheiro para mais nada, e aquela pessoa que veio de algum lugar, alguém da igreja, um ato incomum, a pessoa foi que abençoou a sua vida. Quantos acham que isso é de Deus? Com certeza, é Deus usando pessoas e circunstâncias para abençoar a sua vida. É de Deus. Agora, Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta. Não adianta você ter fé e você não agir. Aí nós temos Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aí de repente Deus fala com você
querida, querido, agora abençoa a vida do seu irmão. Você fala: sai, Satanás! Não é Deus falando comigo? Que isso? Como pode ser Deus pedindo para eu ajudar alguém? Não deve ser de Deus. Mas quando você recebeu, era de Deus. Agora quando Deus fala: agora você seja generoso para dar, seja generoso para contribuir, seja generoso para abençoar, você já começa a duvidar. Quantos aqui se lembram, conhecem o Marcos Witt, aquele grande líder de louvor e adoração, né? Cantou Renova-me e tal. Me lembro que quando nós morávamos em Porto Rico, tínhamos uma conferência de louvor e adoração, e ele contando que muitas vezes ele, no meio de uma conferência, estava tocando teclados, e aí ele olhava ali embaixo e via um garotinho magrinho sentado ali, olhando para ele, e Deus falava assim: Marcos, dê o seu teclado, o seu XY Yamaha top de linha, dê o seu teclado para aquele garoto. E ele cantando e louvando a Deus, e falava assim com Deus: mas Deus, o senhor está errado. Esse garoto, nem um Cassiozinho serve para ele, não sabe nada. E Deus falou: dá. E aí depois de relutar com Deus, acabava a conferência: meu filho, vem cá, Deus falou para te dar esse teclado. E o que acontecia? Ele semeava um teclado, o que ele colhia? Outro teclado, mais novo, mais moderno, e foram uma vida inteira de abençoar pessoas com instrumentos. Não é à toa que hoje ele ministra para milhões de pessoas ao redor do mundo, mas uma vida generosa. Se Deus falar para você dar o seu instrumento, dê o seu instrumento. Se Deus falar para você dar o seu carro, dê o seu carro. Dê o terreno. Dê aquela maior oferta que você já deu na sua vida. Qual foi? Não precisa falar não. Mas qual foi a maior oferta que você já deu? Sabe, quando nós damos daquilo que é nosso, que é natural, Deus começa a dar do que é dele, que é sobrenatural. E quantas vezes eu sei que Deus já tem trazido essa igreja tem conquistado grandes coisas, mas meus irmãos, essa igreja não chegou onde ela precisa chegar. Existem muitas coisas que Deus quer fazer no futuro. Isso vai depender de um povo generoso, um povo que contribua para que essa igreja alcance e tenha o impacto que ela tem não somente em João Pessoa, na Paraíba, no Nordeste, no Brasil e no mundo. E para isso Deus vai ter que abençoar as pessoas. E Deus vai usar pessoas generosas que vão fazer mais do que é o normal, que é o comum. Porque são pessoas comprometidas com Deus, são pessoas que vivem pela fé. Amém? E a Bíblia diz: se retroceder, não me agradarei dele. Gente, nós caminhamos até aqui, você na sua vida, você já veio até aqui, você está diante de um desafio, é para você superar, você viver pela fé e não voltar e retroceder e andar para trás. Não é para isso que Deus nos chamou. O autor do Hebreus diz o seguinte: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Vamos repetir juntos? Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Fala com um pouquinho mais de força, vamos lá? Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Aqueles que retrocedem, eles vêm caminhando até aqui e depois desistem e retrocedem e são destruídos. Não foi para isso que Deus nos chamou. Desistir não é opção. Existe alguém que escreveu essa frase, eu não sei quem é, mas diz o seguinte: vencedores nunca desistem e desistentes nunca vencem. Vencedores, qual deles você é? Vencedores? Estamos cantando aqui, nós somos mais do que vencedores. Portanto, vencedores nunca desistem e desistentes nunca vencem. E por último, número 5. Nós somos dos que creem e são salvos. Gostei disso, que o autor disse que nós não somos os que retrocedem e desistem, nós somos dos que creem e são salvos. Quantos aqui são desses dos que creem e são salvos? Deixa eu ver.
Glória a Deus, estou falando com o público certo. Porque você ama e você crê em Deus e crê na sua palavra, você será salvo. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Por isso é importante você crer no seu coração, mas você declarar com a sua boca, confessar com os seus lábios a palavra de Deus. Nós não podemos calar os nossos lábios, queridos. Graças a Deus que nós temos músicas, CDs, que nós podemos cantar a palavra de Deus. E esse cantar da palavra é nós proferirmos, nós declararmos a palavra de Deus. A gente crê no coração, mas nós declaramos com a nossa boca. E tem tantos crentes hoje que declaram tantas coisas ruins com a sua boca. Por exemplo, pegou uma gripezinha. E aí está espirrando, aí melhora. E aí o outro, já está melhor? Já estou melhor, estou pronto para a próxima. Aleluia. Declaram coisas ruins para os seus filhos, declaram coisas ruins para o seu cônjuge. Declare a palavra de Deus. Se você não tem nada para falar, fique quieto, mas você tem a palavra de Deus. Confesse e declare a palavra de Deus. Creia em Deus, creia em sua palavra. Recentemente li a história de um soldado Navy SEAL. Este que foi treinado, como nós vimos aquele treinamento antes. O nome dele é Marcus Luttrell. Ele escreveu um livro, The Lone Survivor, o sobrevivente solitário. Em 2005, ele foi enviado para as montanhas do Afeganistão com outros 3 fuzileiros Navy SEALs, em uma missão contra alguns guerrilheiros do Talibã. E eles foram atacados por um grupo de 200 soldados talibãs. Ou seja, a luta era de um fuzileiro contra 50 dos inimigos. E naquela luta difícil, 3 dos seus colegas morreram. E também mais de 125 dos soldados talibãs também morreram. Foi enviado, antes daqueles falecerem, foi enviado um rádio e o exército americano enviou um helicóptero com mais 16 soldados. Mas quando aquele helicóptero estava descendo, foi atingido por um míssil e os 16 soldados que estavam lá dentro também morreram. Todos morreram. E naquele momento de extrema dor, ferido, baleado, Marcus Luttrell, com ferimentos na perna, no corpo, ele se lembrou do treinamento que ele teve durante Hell Week, como Navy SEAL. Ele se lembrou das horas, ele se lembrou de tudo que ele havia aprendido. E ele se lembrou da opção que ele tinha no passado, quando ele era Navy SEAL, de tocar a campainha e desistir. Mas quando ele estava em treinamento, ele tomou uma decisão e disse: eu não vou desistir. E naquele momento de luta e dificuldade, ele conseguiu escapar e caminhou por 11 quilômetros na escuridão, até que chegou numa vila. E ali, alguns daquela vila o acolheram e ele ficou guardado por mais uns dias, até que depois foi levado a uma base americana e ele se salvou. E perguntaram para ele o que fez a diferença para você. E ele disse: eu me lembrei do treinamento que eu tive. Eu me lembrei que quando eu era soldado eu tive a oportunidade, a opção de tocar o sino e desistir. Mas porque eu não desisti no meu treinamento, eu falei: eu não vou desistir da minha vida agora. E ele sobreviveu. E quando eu vi essa história de Marcus Luttrell, eu pensei na nossa vida. Eu pensei que nós temos também, meus queridos, muito mais do que um simples exemplo de um soldado que lutou e quase morreu. Nós temos o maior exemplo daquele da história que lutou e nunca desistiu, que foi o nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Jesus Cristo poderia ter desistido lá no deserto,
quando ele foi tentado por Satanás, mas ele não desistiu. Ele não tocou o sino. Jesus Cristo poderia ter desistido lá no Getsêmani, às vésperas de ser crucificado. Mas Jesus não desistiu no Getsêmani. Jesus não desistiu no Calvário, nem de mim, nem de você. E Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que não desistiu. E nós temos Ele habitando em nosso coração. E Ele disse um dia: neste mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também iremos vencer, pois Ele habita em nós. Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Portanto, não toque o sino do seu casamento. Alguns de vocês estão tão próximos de tocar esse sino, mas não toque, não desista. Desistir não é opção. Não toque o sino para os seus filhos. Não desista dos seus filhos, por maiores dificuldades que eles estejam passando, porque desistir não é opção. Não toque o sino para os seus familiares, porque desistir não é opção. Não toque o sino para os seus amigos e aqueles que traíram você, pois desistir não é opção. Não toque o sino para os seus sonhos, muitos deles arquivados, sonhos do passado. Não desista dos seus sonhos. Não toque o sino para os seus sonhos, pois desistir não é opção. Não toque o sino para o seu trabalho. Não toque o sino para os seus irmãos na igreja, pois desistir não é opção. Não toque o sino para o seu ministério, pois desistir não é opção. Não toque o sino para o seu corpo, pois desistir também não é opção. Não toque o sino para as suas finanças. Não toque o sino para a sua igreja. Não toque o sino para a sua vida. Não toque o sino para o seu Deus, porque desistir não é opção. Portanto, você precisa não abra mão da sua confiança em Deus. Você precisa, número 2, perseverar. Número 3, fazer a vontade de Deus. Número 4, viver pela fé enquanto você faz essa vontade. E número 5, crer em Deus. Eu queria terminar contando a história de uma mulher que não desistiu. Que desistir não era uma opção para ela. Queria pedir para o tecladista já vir e subir aqui. Mateus capítulo 15, versículo 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a Jesus gritando. E diz outras versões que era sírio-fenícia, de outro país, de outra raça. Ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e eu estou sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu. Olha só, um clamor de uma mulher e Jesus a ignorou. Aí as coisas pioraram. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram: Senhor, manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Imagina Jesus caminhando e os discípulos do lado dele, e essa mulher dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em voz alta, e os discípulos: Jesus, manda ela embora. Persistente. Aí Jesus parou e começou a conversar com ela e disse: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio e não se importou com aquilo. Versículo 25, a mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus nesse momento a comparou como cachorro, um povo
de cães. Não é certo. Comida, o pão, é para o povo de Deus e não para os cachorros. Talvez ela tivesse ficado bem revoltada. Puxa, o que Jesus está me chamando de cachorro? Talvez pudesse ter desistido, mas Jesus estava provando esta mulher. E veja a resposta dela, versículo 27. Sim, porém, disse ela, sim, Senhor, mas presta atenção. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Até as migalhas. E Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ela ouviu que Jesus podia curar a sua filha. Coração de mãe que faz qualquer coisa por seus filhos. E ela foi atrás de Jesus. Primeiro Jesus aprovou, ignorou. Depois os discípulos queriam mandar ela embora, mas ela persistiu. Depois Jesus disse, não, você é cão. Ela falou, mas não importa. Sabe de uma coisa, queridos? Até uma migalha de pão, do pão da vida, é capaz de curar pessoas. Até uma migalhinha. Ela falou, Jesus, até uma migalhinha, me dá uma migalhinha desse pão é suficiente para que minha filha seja curada e liberta. Uma migalhinha do pão da vida é capaz de realizar grandes milagres. Interessante que eram os discípulos que deveriam ter a fé, uma fé de ferro. Mas Jesus elogia esta mulher, disse, mulher de grande fé. Seja feita conforme a sua vontade. E a sua filha foi curada. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite e você esteja passando por lutas. Talvez você tenha uma enfermidade. Talvez você tenha algo que tão difícil que talvez as pessoas nem sabem. Mas Deus sabe e você sabe. Talvez pessoas já tenham dito para você, médicos tenham dito para você, olha, esquece, não tem cura, não vai dar. Mas Deus quer provar a sua fé. E se você veio buscando de Deus, você vai encontrá-lo. Se você veio nessa noite com um pedido tão especial, como essa mulher, Deus vai parar e vai ouvir o seu clamor. E vai responder a sua oração. Você que está ouvindo pela internet, ou pela televisão, sabe que Deus, o fato de você estar ligado, ouvindo, é porque você está buscando, procurando algo de Deus. E Deus é poderoso para fazer algo maravilhoso na sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos. Todos aqui, quero que você feche os seus olhos agora. Nós vamos orar, esse é um tempo de estarmos falando com Deus agora. Eu quero que você exercite a sua fé e você declare e diga a Deus, Deus, eu quero deixar de confiar em mim. Eu quero deixar de confiar nas pessoas. Eu deixo de confiar na minha força. Eu deixo de confiar no meu dinheiro. Mas eu quero colocar a minha fé, a minha esperança única e exclusivamente no Senhor. Assim como esta mulher fez. E Deus vai ouvir a sua oração. Ouvir o seu clamor. Amém.